Se você chegou até esse conteúdo, é porque você está buscando informações sobre Málaga. E por isso a gente trouxe para você as melhores dicas do que fazer nessa cidade linda. Oi, eu sou o Maico. Eu sou a Simone e nós somos o Vivendo Viajando. Málaga é uma cidade espanhola sensacional. Tivemos o prazer de visitá-la há poucos anos atrás. É uma cidade que fica na Costa del Sol, um lugar muito, muito bonito por conta das suas praias, da sua natureza na costa espanhola. E é um local também que pouquíssima gente sabe, foi onde nasceu o pintor Pablo Picasso. Tá? Inclusive tem um museu do Pablo Picasso lá. Se você fizer algum tour lá, você com certeza vai passar por ele. E o primeiro lugar que você deve conhecer é o Castelo Gibralfaro. Ele foi construído no século XIV para proteger a fortaleza de Alcazaba. O castelo tinha um quartel para abrigar os soldados e também um farol. E na verdade foi por conta desse farol que se originou o nome do Castelo Gibralfaro, que significa montanha de luz. E o castelo é uma das melhores maneiras de você ter uma visão 360 graus de Málaga e também avistar o Estreito de Gibraltar. Se o tempo estiver limpo, bem claro, sem nevoeiro, é bem provável que você vai ter uma vista espetacular. E para chegar até o castelo, você pode arriscar a fazer uma bela de uma caminhada morro acima, ou então você pode fazer como nós. Nós pegamos o ônibus de número 35 na Avenida de Cervantes, e se eu não me engano, custou algo como 1,30 por pessoa. Eu acho que a gente pagou direto com o motorista e nos deixou lá na porta do castelo. E depois nós descemos apreciando toda a vista. E vou dizer que, olha, foi a melhor coisa que a gente fez, porque é uma subida bem íngreme, então esteja preparado se você optar por subir. Outro local que você consegue ver também é a Praça de los Touros de La Malagueta, tá? Ou seja, a Praça dos Touros. E é uma espécie de um estádio, tá? Que a gente conseguiu ver lá de cima enquanto a gente descia do Castelo de Gibralfaro, onde ocorrem as touradas. Apesar de Madrid e Sevilha serem os locais mais conhecidos para esse tipo de evento, e claro, é um evento que a gente não concorda, a gente realmente não iria assistir a um evento desse por conta de maus tratos dos animais, mas não tem como negar que isso faz parte da cultura local. E a gente decidiu comentar porque ele está lá e você consegue realmente vê-lo como se fosse um estádio, né, bem de longe lá de cima. E se você tem interesse nisso, você consegue assistir algumas touradas lá. Ele é um anel de 52 metros de largura, bem no coração de Málaga, e foi inaugurado em 1876. É um local importantíssimo, realmente, para a história de Málaga e também de toda a Espanha. E o próximo destino é a Alcazaba. Ela é muito conhecida, é um dos pontos turísticos mais procurados de Málaga, e o nome significa em árabe fortaleza. Por isso que, se você fizer alguma pesquisa, você vai encontrar como Fortaleza de Alcazaba. Essa fortaleza foi construída no século XI pelos mouros e também foi casa dos governantes muçulmanos, e também serviu como fortaleza para proteger e defender a cidade dos católicos. O local é muito bem preservado e conservado, e você vai encontrar vários jardins, pátios e também uma vista espetacular de Málaga. Como fica um pouco mais baixo do que o castelo, lógico que a sua vista vai ser um pouco menor, mas não deixa de ser espetacular e vale a pena conferir. Outro ponto que é muito interessante e bonito de você conhecer, tirar muita fotografia, é o Teatro Romano de Málaga. Ele fica na parte inferior da Alcazaba e você consegue ter ali uma noção muito, muito boa do que era a história antigamente, principalmente porque o local foi construído no século I depois de Cristo, muito antigo, por Augusto, e foi usado mais ou menos até o século II. Então, vale muita fotografia ali. É você caminhando pelas ruas de Málaga, com certeza você vai passar por ele em algum momento. Mas logo depois ele foi transformado em um cemitério e logo em seguida abandonado. Algumas rochas foram tiradas de lá para serem usadas na construção da fortaleza de Alcazaba. Uma coisa interessante que esse teatro romano ele só foi descoberto em 1951, porque existia um edifício que foi construído bem em cima dele. Depois que esse edifício foi destruído, aí sim descobriram o quanto de história havia ali embaixo.
E o próximo destino é a Catedral de Málaga. É um ícone e é impossível você não ver ela, porque ela, além de ficar no centro da cidade, ela é uma das mais altas de Andaluzia, tanto que de qualquer lugar da cidade você vai avistá-la. As obras da construção dessa catedral começaram no século XVI como continuidade de uma antiga mesquita que já havia lá. A construção durou 200 anos e ainda foi interrompida por falta de financiamento. E por causa disso, a catedral nunca foi completamente finalizada, tanto que só uma torre foi concluída, quando deveria de haver duas. E não é à toa que os espanhóis chamam ela de La Manquita, que significa só um braço, como se fosse manca. A torre que foi concluída possui 87 metros de altura e para acessá-la você precisa subir seus 200 degraus. Então é uma subidinha e de lá você vai ter uma vista bem clara da Alcazaba, do Teatro Romano e também do Castelo de Gibralfaro. E uma coisa bem interessante, quando você estiver no castelo, você consegue avistar a catedral e de cima você vê que ela não tem telhado, por conta também da falta de financiamento. E ela por si só, vendo de fora, é incrível. Você consegue ver diferentes arquiteturas, porque eles englobaram a mesquita, ela não foi destruída, e agregaram a catedral. E por dentro ela ainda é mais bonita, com seus vitrais, seus tetos, e também possui um órgão sensacional de mais de 4.000 tubos. Então não deixe de visitá-la e escutar o som desse órgão, porque ele é sensacional e vai te deixar toda arrepiada. E uma dica, se você quiser visitar a catedral, a Alcazaba e também o castelo, é deixar ou então programar a sua viagem para o domingo, porque essas atrações e assim como alguns museus são gratuitos a partir das 14 horas, porém é por um tempo limitado, então tem que se programar bem para você conseguir ver tudo. Caso o tempo fique um pouco apertado, você pode deixar a catedral para visitá-la no momento de missa. Porém, além de você fazer silêncio e respeitar quem está lá para a missa, você não pode ficar circulando pela igreja. Então, entre, sente, observe e depois saia. E também não vai ficar, né, com a câmera assim. Um pouco de respeito é essencial. Outra atração, com certeza, é a praia de La Malagueta. É a mais próxima do centro da cidade. É muito gostosinha essa praia, não tem ondas, bem tranquila, muita barraquinha para você curtir ali e aproveitar os chamados tiringuitos. O que é isso? São as barraquinhas? São as barraquinhas que você vai lá, senta para comer, principalmente sardinha, que é um prato muito conhecido nessa região, nessa praia. Então, é muito bom você pegar uma sardinha no espeto. Eles adoram fazer e os turistas adoram também comer. Claro, o pessoal de Málaga também não deixa passar longe, não. E como é de se esperar em toda essa região, é um local muito bom para você pegar um bronzeado na maior parte do ano, com poucos dias de chuva. A gente, por exemplo, visitou a cidade no mês de novembro e estava uma temperatura até interessante. Não estava gelado, considerando outros locais da Europa. Então a gente acredita que se você for lá por outubro, tudo, você consegue ainda pegar um pouquinho de sol, um pouquinho de bronzeado. É um local também que as famílias vão bastante, famílias locais, os turistas gostam muito, e também não só para se bronzear. É uma costa também conhecida por festas noturnas, tem muita gente nova lá, muita gente jovem, e você vai encontrar realmente tudo para curtir. E mesmo que não curte uma noitada, tudo, uma boate, você pode parar ali num barzinho e beber um suco, comer uma pizza ou até mesmo a famosa sardinha. E as famosas tapas espanholas também, que são as pequenas porções. Como se fala tapas, são porções pequenininhas, tá? Não é um prato específico, pode ser tapas de qualquer coisa. Então experimente bastante dessa culinária local, porque vale muito a pena. E um local que você não pode deixar de conhecer é o Mercado Atarazanas. Esse mercado coberto está localizado num edifício do século XIX, que possui vitrais coloridos lindíssimos e gigantescos. Então, por si só, já é uma atração para você passar. Além disso, possui várias barraquinhas com frutas frescas,
queijos e carnes curadas espanholas. Além disso, do lado de fora desse mercado, você vai encontrar bastante bares e restaurantes para você provar as famosas tapas e também desfrutar de um marisco fresco. Só fique atento porque o mercado abre de segunda a sábado, das 8 às 14. Então, quanto mais cedo você chegar, mais frescos serão os produtos. E uma outra coisa para você visitar em Málaga é o Museu de Pablo Picasso, o famoso pintor que citamos no início desse conteúdo. A gente indica que você faça um walking tour, são os famosos tours que tem geralmente nas cidades grandes, cidade pequena muitas vezes tem também, são tours gratuitos que você faz ali por cerca de 2 horas e no final do tour você tem a opção de dar ou não uma gorjeta, geralmente gira em torno de 5, 10, 15, até mais que as pessoas dão, mas não é obrigatório, a gente acha interessante que você dê essa gorjeta pelo tempo do guia e pela explicação que ele dá dos locais. E o porquê a gente indica esse tour? Porque quando você estiver por Málaga, você vai ver portas gigantescas, lindas, que como se passasse um caminhão aí. Só que, na verdade, elas são portas de grupos que se preparam para a Semana Santa. Então, eles fazem carros alegóricos e por isso dessas portas grandes, porque os carros são gigantescos. Então, você precisa dessas portas para abrir e sair com eles. Então, estão espalhadas por toda Málaga e por conta do Free Walking Tour, nós descobrimos o que tinha e nós conseguimos entrar com o guia do Free Walking Tour dentro desse galpão e ver como que é o espaço e também você consegue ver um desses carros alegóricos que eles carregam, são geralmente os homens. Então é muito interessante e vale muito a pena. E essa Semana Santa era muito conhecida no local, uma festa gigantesca, gigantesca, uma festa católica. No entanto, eles festejam bastante mesmo, feriado muito famoso na região. E até o ator famoso, Antônio Bandeira, já participou e acho que até participa hoje em dia dessas procissões. Mas falando novamente do Museu do Pablo Picasso, você consegue encontrar muitas obras dele lá, obras antiquíssimas, e esse guia do Free Walking Tour explicou bastante para gente sobre um pouco da vida do Pablo Picasso, um pouco das histórias, né, que circulam sobre onde ele nasceu, onde ele morou, onde ele não morou. E esse museu está instalado num palácio muito bonito, restaurado, do século XVI. Vale muito a pena visitar. E por último, vale muito a pena você caminhar pelo Parque de Málaga, ou também conhecido como Parque de la Alameda ou El Parque, como os locais chamam. É um parque que liga a Cidade Velha e o Porto, então eles revitalizaram essa região portuária para ficar mais atrativa com a Cidade Velha. Então é um excelente local para você caminhar e relaxar em um banquinho na sombra de uma árvore. E também, além de passar pelo Porto, é um dos caminhos que te leva à Praia La Malagueta. E no final desse parque, em direção ao porto, você também vai encontrar várias lojas famosas de marca, se caso você queira fazer umas comprinhas. Até restaurante também, né? Você pode parar ali e pegar um peixe frito, uma sardinha, comer umas tapas e apreciar a vista também. Uma outra coisa para você apreciar, não um local específico, mas já que está na Espanha, é um show de flamenco, famosa dança espanhola. Existem muitos locais que você pode visitar, assistir, ou até mesmo aprender. Ou até mesmo aprender não só flamenco, como a culinária local. Você consegue ter muito acesso ali, perguntar no seu hotel, no seu hostel, dicas de como você pode assistir ou aprender a dançar ou fazer um pouco da culinária local e com certeza vão te indicar. É uma experiência para você se inserir cada vez mais na cultura e aprender muito sobre o que é, de verdade, a Espanha, não só Málaga, em geral. Esse conteúdo, claro, tem muita coisa para você ver, muita coisa para você fazer em Málaga, mas foi baseado nas nossas experiências. A gente espera realmente que você tenha gostado. Se tiver alguma coisa que você recomende, que você acha que a gente deva fazer na próxima vez, manda para a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai adorar saber. Então lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar um likezinho para nós, porque a sua participação é muito importante e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até breve. Tchau! Tchau.